Oi pessoal, eu sou a Elizabeth da Greener e vou conversar com vocês hoje sobre o capítulo 4, que são os modelos de negócio na geração distribuída. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer aos patrocinadores desse capítulo, porque graças a eles o conteúdo é disponibilizado de graça para todo mundo. Então o que a gente vai conversar nesse capítulo? A gente vai falar sobre os modelos de compensação de crédito, que seria a geração junto à carga, o alto consumo remoto, a geração compartilhada e as múltiplas unidades consumidoras. Depois a gente vai falar dos modelos de negócio propriamente ditos, que seria integração, leasing, locação e galpão BTS, o Build to Suit. Depois a gente vai falar então um panorama de como está o Brasil, né, a capacidade instalada desses modelos de compensação hoje, e depois a gente vai falar dos novos desafios desses modelos. Então a gente tem a geração junto à carga, e nela a geração e o consumo elas são feitas na mesma unidade consumidora. O excedente de energia ele é convertido em créditos e pode ser utilizado para bater contas futuras. Parte da energia ela é consumida instantaneamente, ou seja, ela é consumida na hora que ela está sendo gerada e nem passa pelo medidor. E o cliente principal nesses casos são a residência e os comércios. Mas como um exemplo aqui, a gente colocou um caso industrial porque não são só residências e comércios, apesar de ser o cliente principal. Então, nesse caso, a gente tem uma usina de quase 3 megas no Ceará, que é de uma indústria de embalagens, né? É exemplo do sistema do Grupo Teles. Ela é feita na própria unidade consumidora, ou seja, esse é o terreno da indústria. Agora, o próximo modelo seria o autoconsumo remoto, que da mesma forma como a imagem está mostrando, a geração acontece em um lugar, o consumo acontece na outra. Mas o titular da unidade consumidora é o cliente final. Então, o cliente ele pode usufruir desse excedente dos créditos de energia para uma, duas, quantas casas, quantos edifícios ele quiser, desde que estejam todas essas unidades consumidoras sobre o mesmo CPF ou CNPJ e que seja atendida pela mesma concessionária. Nesse caso, o cliente principal são os comércios e as indústrias em baixa tensão. Como um exemplo aqui, a gente tem um exemplo na média tensão, porque o cliente principal não é necessariamente o único cliente que tem, né? Essa aqui é uma usina de Minas Gerais, né? A usina de Andrômeda, e ela tem 5 megapico de potência instalada. O modelo de compensação dela é o autoconsumo remoto, então a geração está acontecendo em um lugar e o consumo está acontecendo em outro. Ela é ligada em média tensão e teve início de sua operação em 2017. Mas aí você pode perguntar, se forem CPFs ou CNPJs diferentes, então eu não posso fazer a compensação de energia? Sim, você pode. Aí é o próximo modelo de negócio, que seria a geração compartilhada. Então, nesse caso, o titular da unidade consumidora é um consórcio ou uma cooperativa. E isso permite com que os clientes, as unidades consumidoras, tenham diferentes CPFs ou CNPJs. E nesse caso, os clientes principais são a residência e o comércio. Como exemplo para esse caso, a gente tem a fazenda solar da Origo. É uma usina de 1 mega, que também tem em Minas Gerais, modalidade de geração compartilhada, e o modelo dela é o seguinte: os clientes finais eles têm um desconto na conta de energia. Esse desconto pode chegar até 10%. E ela teve o início de sua operação em 2017. Então aqui os detalhezinhos sobre consórcio e cooperativa. Então, características da cooperativa. Ela tem que ter, no mínimo, 20 pessoas físicas com o mesmo propósito, tem que ter um plano de negócios, um estatuto com a distribuição de cotas. Formalização da cooperativa é feita com 3 registros. Para a Junta Comercial, outro para a Receita Federal e outro com a Organização das Cooperativas Brasileiras. E bom, apenas para título de curiosidade, até o início do ano passado, no Brasil tinham 6 cooperativas solares. Agora os detalhezinhos sobre o consórcio. Primeiro, é regido pelo Código Civil e pode ser regido por 2 leis. No caso da primeira lei, essa 11.795, a titularidade da unidade consumidora é assumida pela administradora do consórcio. E se ela for regida pela Lei 6.404, o consórcio assume a característica de pessoa jurídica e a titularidade da unidade consumidora. A associação ela tem que ter pelo menos 2 pessoas jurídicas com objetivo comum e o restante dos consorciados eles podem ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Daí depende do modelo de consórcio que for adotado. E tem que ter prazo e número de cotas previamente definidos. Agora falando das vantagens e desvantagens do modelo de geração compartilhada. Primeiramente, tem o ganho de escala, de CAPEX e OPEX e, consequentemente, maior margem de negociação, né? Economia sem investimento, porque o cliente ele não tem que adquirir um sistema, ele apenas aluga, ele apenas adquire esse desconto na conta de energia.
Geração remota, então a limitação física não é um problema, porque a usina não está sendo feita no terreno dele, apenas com prestar compensação dos créditos. Agora, desvantagens. Primeiro, ele não possui isenção do ICMS. Isso porque o convênio do ICMS do CONFAZ, ele se refere à Resolução 482, né, que foi a primeira que surgiu. E a geração compartilhada, ela surgiu com a atualização dessa resolução. E, bom, é recomendável um auxílio jurídico, porque pode ter um grande número de clientes. Se ela estiver ligada a uma potência acima de 75 kW, então é necessário pagar a demanda contratada. E, por fim, as múltiplas unidades consumidoras. É um sistema pertencente a vários usuários, né? Por exemplo, esse prédio, e toda a energia que é gerada, ela pode ser convertida tanto para bater as contas individuais de cada apartamento, quanto as contas conjuntas, por exemplo, o elevador, a iluminação do condomínio. E o interessante é que só é necessário um medidor bidirecional, então não precisa ter um medidor para cada um dos casos. E o exemplo que a gente tem disso, segundo a ANEEL, esse sistema tem quase meio mega, tem 487 kW-pico, e esse sistema ele abastece 440 apartamentos. Então, é estimado que eles geram mais ou menos 120 kWh por mês, e nisso é dividido. Uma parcela vai para o consumo dos condôminos e uma parcela vai para o consumo de uso geral. Bom, agora a gente já terminou os modelos de compensação, então quais que são os modelos de negócio, então, que existem? Primeiro, a gente tem o modelo de integração convencional, né? Que esse modelo, ele une a intermediação do negócio ou a venda do kit, junto com o projeto e a instalação. Então, a empresa pode fornecer os equipamentos diretamente ao cliente ou então intermediar essa venda e esse processo com a distribuidora de equipamentos. Existem 3 tipos de faturamento para isso. Pode ser direto com o distribuidor, que nesse caso o distribuidor ele vende o equipamento, ele vende tudo, o cliente só paga o distribuidor de equipamentos e o distribuidor ele paga o integrador como prestação de serviços. A vantagem disso é que fica mais barato, porque o equipamento é tributado uma vez só. Agora, existe também um modelo de faturamento único, e nesse caso, o integrador ele vende tudo. Então, ele vende o kit fotovoltaico, vende o projeto, vende a instalação. E a desvantagem disso é justamente o oposto do direto com o distribuidor, porque o equipamento ele é tributado uma vez pela venda para o integrador, e depois ele é tributado de novo quando ele vende para o cliente final. Então, o cliente está tendo essas 2 tarifas incluídas, então acaba sendo um pouquinho mais caro. E, por fim, tem a venda parcelada, que também pode ser feita de 2 maneiras. Então, o integrador ele pode adquirir um financiamento para tudo isso e ir repassando isso com juros para o cliente final, ou se ele tiver bastante capital de giro, o integrador pode simplesmente permitir que o cliente parcele. E daí o cliente não precisa entrar com pedido para a linha de financiamento. Depois, a gente tem a locação ou arrendamento, né? Que seria, ao invés de se pagar a eletricidade às concessionárias, se paga o aluguel do sistema fotovoltaico ou arrendamento dos equipamentos. Então, o cliente ele consegue reduzir os seus custos com eletricidade sem precisar investir, comprar um sistema fotovoltaico. Então, o valor de locação pode ser com base em desconto, que é o que acontece nos modelos de compensação de crédito, principalmente de autoconsumo remoto e de geração compartilhada. Outra opção de locação é com o investimento do cliente, mas nesse caso com mensalidades fixas, né, referentes à operação e manutenção ou gestão da usina. Só uma observação com respeito a essa questão da locação, né, que ela é feita com os modelos de geração compartilhada e autoconsumo remoto. Ela também pode acontecer para geração na própria carga, mas aí fica um pouco delicado, porque está no quintal do cliente ou está no telhado dele. Então, se ele, por exemplo, não paga o aluguel, o que a pessoa vai fazer? O que o dono, de fato, do sistema vai fazer? Vai tirar o sistema do telhado ou vai invadir a propriedade do cliente? Então, isso é delicado, então acaba não acontecendo muito. Agora, é bastante comum nessas fazendas solares, né, na geração compartilhada, em autoconsumo remoto, esse tipo de problema não existe. E a gente também tem o leasing, que seria o arrendamento mercantil. O leasing ele é bem parecido com o modelo de locação de equipamentos, mas a diferença é que o cliente paga mensalidades fixas e no final do contrato ele define se ele quer renovar o contrato, se ele quer comprar o equipamento ou se ele quer cancelar o contrato. Dependendo do modelo de leasing, os custos de operação e manutenção podem ser do cliente ou da empresa.
E o leasing pode ser realizado por bancos ou sociedade de arrendamento mercantil. No Brasil, esse modelo ainda está em desenvolvimento, mas ele já acontece em diversas empresas nos Estados Unidos, como, por exemplo, a SolarCity e a Sunrun. É um modelo com potencial de crescimento e ainda tem muito a desenvolver no Brasil. Então, vocês já podem ficar espertos com esse novo modelo, porque ele ainda vai crescer aqui. E, por fim, a gente tem o galpão Build-to-Suit, que seria o galpão BTS. Ele consiste na instalação de uma usina no galpão para posterior locação. Então, ele está agregando valor ao galpão, porque a compensação de energia ela já está incluída no aluguel. Então, você está alugando um galpão que já vai ter uma redução bem considerável no consumo de energia e ainda está contribuindo para um desenvolvimento sustentável, né? Então, entre os principais clientes, obviamente, estão as empresas que utilizam galpão, né? Então, a gente tem empresas de logística, atacadistas, centros de distribuição e grandes varejistas, por exemplo. E agora, como que está, então, a capacidade instalada? Como que esses modelos de negócio estão no Brasil? A gente pode ver aqui, esses dados são do final do ano passado, viu, da ANEEL. E, bom, primeiramente, a gente tem a geração junto à carga, né? Que é a grande maioria, que tem 366 megawatt-pico de capacidade instalada. Depois a gente tem o alto consumo remoto, que são 92. E quais são os estados que têm a maior capacidade instalada no caso de múltiplas unidades consumidoras? A gente tem Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina. No caso de Minas Gerais, isso aí é uma única usina, que é essa usina que a gente colocou como exemplo, né? Que é o caso daquele condomínio da MRV. Ele é o maior do Brasil e é o único empreendimento em Minas Gerais. Depois, a gente tem a geração compartilhada. Os estados que têm maior representatividade, maior capacidade instalada são São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. São Paulo, em primeiro lugar, com a maior usina, tendo uma potência de 416 kW-pico. Em segundo lugar, a gente tem Minas Gerais. Aqui vocês podem perceber que a maior usina ela está em Minas Gerais, mas São Paulo tem uma capacidade instalada maior. E em terceiro lugar, a gente tem Pernambuco, com 522 kW-pico, e a maior usina tem 946 kW-pico. E o alto consumo remoto, a gente pode ver facilmente que o estado de maior representatividade é Minas Gerais. A gente também consegue observar um crescimento bastante significativo, né, de 2016 para cá. Então, teve um salto de 258% de 2016 para 2017 e depois 222% de 2017 para 2018. E se a gente for analisar as classes de consumo, a maioria seria comercial e residencial, sendo que comercial representa mais de metade das instalações. E por fim, agora que a gente já sabe tudo dos modelos de negócio e dos modelos de compensação, quais são os desafios? Primeiramente, é a cobrança do ICMS, né? Então, o ICMS hoje ele não recupera a TUSD e em alguns casos ele também não recupera a TE. A concorrência por clientes, porque uma vez que todo mundo tem conhecimento de qual é o melhor cliente potencial, todo mundo vai neles. Então, consequentemente, acaba tendo aquela guerra de preços. A revisão da 482, ela prevê algumas alterações que a gente vai conversar melhor no próximo capítulo. Depois, a dificuldade de elaborar contratos, principalmente para geração compartilhada, em que tem que administrar vários clientes diferentes, né, vários CPFs e CNPJs diferentes. E também a variação do dólar, porque o mercado de energia solar ainda é dolarizado. Então, a gente depende de equipamentos externos. Então, se o dólar aumenta, o valor do equipamento vai aumentar também. Ficaram com alguma dúvida? Então, baixem o nosso material complementar. E se a dúvida continuar, por favor, perguntem aqui nos comentários, que a gente vai responder o mais breve possível. Convido vocês também a assistirem o nosso próximo capítulo, que a gente vai falar de regulações. Muito obrigada e até mais!